A reconciliação entre o Rodolfo Abrantes e o Digão dos Raimundos. Esse é o assunto desse vídeo. Muita gente pediu a minha opinião e eu resolvi dar os meus pitacos aqui. Presta atenção. Fala batera, sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sim. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para ficar em casa e evoluir no nosso instrumento, sair da estagnação e subir de patamar? Você ainda não conhece meu curso de bateria online? Ivan Buzik Curso Bateria. É um curso completo para você. Para quem está iniciando e precisa do melhor caminho para não ter vícios nem lacunas no aprendizado, e para quem já toca e quer subir de nível de maneira mais rápida, consistente e eficaz. São 8 módulos, mais de 40 aulas, vários bônus e um acompanhamento via WhatsApp comigo mesmo, para qualquer tipo de dúvida e suporte. Durante a quarentena você pode adquirir o curso com um preço de mais de 50% de desconto, super parcelado. Vou fazer caber no seu bolso. Agora é a hora. E além disso, seu acesso ao curso será vitalício, para sempre. Mas essas vagas com desconto são limitadas, então garanta logo a sua. Clique aqui no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Meu amigo e minha amiga, muita gente escreveu para mim pedindo a minha opinião a respeito da reconciliação, né, da amizade entre o Rodolfo Abrantes, o ex-vocalista dos Raimundos, e o Digão, que comandou a banda durante todo esse tempo depois da saída dele. Eu, sinceramente, eu nem iria tocar nesse assunto, porque é uma coisa de reconciliação pessoal, né? Mas assim, como muita gente escreveu pedindo a minha opinião, então eu vou dar os meus pitacos aqui. Antes, é claro, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E o que eu tenho a dizer a respeito disso é algo muito simples e ao mesmo tempo muito duro para quem é fã dos Raimundos, que sempre agiram de uma maneira muito idiota, na minha opinião, grande maioria dos fãs. Calma que eu já vou explicar o porquê isso, porque que eu tenho essa opinião. Primeiro é preciso que a gente lembre um pouco da ruptura do Rodolfo em relação à banda, que foi que aconteceu mais ou menos, acho que uns 20 anos atrás, 19, 20 anos atrás. E isso causou na época um alvoroço muito grande, né? Aqui no Brasil, quase nas mesmas proporções da saída do Max do Sepultura. Não, talvez nem tanto, né? Não foi até o exagero da minha parte. Mas enfim, causou aquele alvoroço todo e por décadas o Digão nunca escondeu a mágoa em relação ao Rodolfo por essa saída, né? Sempre alfinetando a guinada do Rodolfo em direção ao universo evangélico, né? Ele se converteu, o Rodolfo se converteu, essa é a grande verdade, é um fato. E aí recentemente o Digão, que com a saída do Rodolfo continuou com os Raimundos, assumiu os vocais, aquela coisa toda. O Digão, ele fez uma live lá com os amigos, só tocando sons dos Raimundos. E ele aproveitou o momento da transmissão para falar sobre a morte do primo do Rodolfo, que era o Bessângela, que todo mundo sabe quem é, foi inclusive personagem daquele clássico dos Raimundos, que é o Puteiro em João Pessoa. Aliás, é preciso frisar assim, que os 2 primeiros discos dos Raimundos, o Raimundos, né, o primeiro, e o Lavô Tá Novo, são discos importantíssimos dentro da história do rock brasileiro. Não há como negar isso, né? Aquela mistura de você tá ouvindo uns barulhos aí? Relaxa, o pessoal aqui de cima tá fazendo, sei lá, tá fazendo alguma obra aqui, não importa. Se você ouvir umas marteladas aqui, é normal. O nosso papo aqui sempre foi muito verdadeiro, foi muito espontâneo. Não tem nada de armação, de nada, é espontâneo.
Bom, mas enfim. Então, os dois discos dos Raimundos são importantíssimos, né, para a história do rock nacional. Não tenha dúvida disso. E aí, o que acontece? O Bessange morreu. E o Digão, muito emocionado nessa live, e o que acontece, cara? Ele, ao comentar a morte do cara, ele colocou no ar uma gravação do ex-vocalista, do Rodolfo. Tinha mandado o vídeo previamente. E é óbvio que foi exatamente a morte do Bessange que se tornou a cola definitiva para essa reconciliação entre os dois, né? Depois de 20 anos. E o importante nessa história, assim como eu disse num vídeo tempos atrás que eu gravei aqui no canal, a respeito do perdão por ocasião da morte do André Matos, em relação àquela coisa dele com a banda, com o Kiko Loureiro, que também eles não se falavam, aquela coisa toda. E eu gravei um vídeo a respeito do poder do perdão. E esse caso, essa reconciliação do Rodolfo com o Digão, ela também é um exemplo muito fidedigno de que você que está me assistindo agora, e as pessoas em geral, é preciso que as pessoas se perdoem, tá? Ainda mais numa época em que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? O nosso tempo aqui na Terra, ele pode terminar em questão de dias, ou mesmo em questão de minutos, de repente por conta de um acidente. Então é preciso que a gente repense muitas coisas e a gente coloque a alma no lugar do que é certo. É importante que você coloque a sua alma no lugar daquilo que é certo para você e não para os outros. E foi exatamente isso que 20 anos atrás o Rodolfo fez. Tá entendendo? Ele teve a coragem de romper com tudo aquilo que fazia mal para ele. Tá entendendo? Inclusive com a própria carreira dos Raimundos, né? Que vamos combinar que a carreira dos Raimundos já estava na descendente na época, né? Inclusive eles lançaram um disco que é simplesmente pavoroso, que é aquele Só no Forever. Um disco horrível, aquele disco foi um equívoco total. Então a própria carreira dos Raimundos já estava na descendente naquela época. Então o Rodolfo teve a coragem de romper com aquilo. Só que o que acontece, cara? É óbvio que a maioria dos fãs tratou o Rodolfo como um traidor. Não adianta agora vir com esse papinho de pois é, não sei o quê. Não, cara. Na época, o Rodolfo foi tratado como um pária. Sabe? Um cara execrado pela maioria dos fãs do Raimundo. Ainda mais porque junto também teve a execração pública por parte dos integrantes do grupo, principalmente do senhor Digão, né? E outra, cara, para piorar essa reação que os fãs tiveram, não é porque o Rodolfo apenas saiu. O Rodolfo foi tratado como um traidor porque ele saiu e ele se converteu a uma religião. Então isso, e outra, não foi aquela conversão do Dave Mustaine, né? Que o Dave Mustaine também se converteu, mas isso foi apenas no âmbito pessoal, né? Não atingiu o som do Megadeth, não atingiu as letras. E a ruptura do Rodolfo, cara, foi quase total. Ele ainda tentou manter os dois públicos quando ele montou aquele grupo que era bem pesado, inclusive, que era o Rodox, né? Mas aí ele viu que não deu certo e ele desistiu de vez do que a gente chama de mundo secular, né? E ele abraçou a vida evangélica, né? Acho que ele se tornou missionário, pastor, sei lá, não importa no momento. Então, tudo isso fez com que ele fosse tratado pela grande maioria dos fãs como um traidor, cara, né? Muito menos pela saída da banda e muito mais porque ele saiu e se converteu.
Por isso, 20 anos depois, a reconciliação entre o Rodolfo e o Digão, na relação pessoal entre ambos, ela é muito salutar. Quando a nossa realidade passar, né, quando tudo voltar mais ou menos ao normal, os dois vão poder se encontrar, eles vão poder se abraçar e vão poder bater papo, coisa que até então não acontecia. É óbvio que esse episódio já deixou os fãs retardados, né? Que até é uma redundância, né? Todo fã é um idiota. Já deixou todo mundo com aquela coisa de, pô, será que eles vão voltar com a formação original? Não sei o quê. Pode esquecer. Isso não vai acontecer. Mesmo que, inclusive, o Caniço, o baixista, que continua tocando nos Raimundos, ele já tenha demonstrado a sua aprovação, que, pô, que seria muito legal. Óbvio que seria muito legal essa formação voltar ativa, né? O Rodolfo, o Digão, o Caniço e o Fred. Bom baterista Fred. Claro que seria legal, só que e seria legal, inclusive, para a própria banda, né? Para as próprias finanças da banda. Isso se nós voltarmos a ter shows ao vivo, né? Que a gente não sabe quando isso vai acontecer. Mas assim, essa volta da formação dos Raimundos, ou mesmo a volta do Rodolfo com os Raimundos, isso não vai acontecer. Primeiro por uma questão de honestidade, né? Tipo assim, o Rodolfo está num universo, o Digão, o Caniço, estão num outro universo, em termos espirituais, em termos de como encarar a vida e como encarar a carreira. Então, esquece, você que é fã idiota, esquece, não vai rolar. Para todos nós fica uma lição. Aproveite essa época que nós estamos vivendo agora para restaurar os seus laços de amizade, os seus laços familiares que estão perdidos, que estão abalados. Nem que você tenha que começar praticamente do zero. Faça isso. Perdoe e seja perdoado. Porque isso fatalmente vai transformar a sua vida em algo um pouco melhor. Assim como aconteceu com o Rodolfo e com o Digão. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o meu papo aqui, a minha opinião a respeito dessa reconciliação, que foi muito legal. Não esquece, sabe o que é muito legal também? Você fazer sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda, você visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve aqui com mais um assunto pra gente bater um papo aqui, tá bom? Aqui nos comentários, deixa a sua opinião a respeito dessa reconciliação. Eu quero dar uma lida e ver o quanto você é uma pessoa esperta, que você é uma pessoa que sabe articular o pensamento, ou se você é um simples idiota. Um abração, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.